E aí pessoas, Thiago aqui. Nossa, chegamos no 7º vídeo dessa playlist, cara. É um bocado de livro que já passou por aqui e hoje vou passar uma playlist, uma listinha rápida de quase 10 livros só sobre matemática do meu mestrado, que foi criatividade. Todos eles lidos, todos eles conferidos, usados como referência no trabalho final, então vale a pena dar uma conferida aí. Bora pro vídeo. Todos os livros que vão aparecer na lista agora eu li em versão português, só tem um que é português de Portugal, mas na prática foram todos lidos para fazer o trabalho do mestrado. Esse primeiro livro, Criatividade S.A., fala da Pixar, como uma gestão da criatividade da empresa focada em criatividade é tão importante quanto estimular a criatividade. Em contrapartida, o Steve Jobs, que foi dono da Pixar durante algum tempo, antes de voltar a ser o diretor da Apple, ele passou por uma série de problemas, a empresa passou por problemas, e o diretor de então, ele vinha de uma carreira sobre empresas de pesquisa em ciências e tal, aplicadas em algumas coisas, e que o livro fala mais ou menos essa trajetória desse diretor, que é o autor do livro, até chegar na Pixar e fazer o trabalho andar direito. Então, muito bacana, muito interessante a história de vida. Tem algumas fotos do Steve Jobs, para quem gosta, nossa, Apple é tudo, Apple isso, Apple aquilo, e também é fã da Pixar por diversos motivos. É isso aí, esse livro aqui é muito legal para ver como é que a criatividade precisa imperar de diversas formas no processo de trabalho das empresas. Domenico De Masi, autor desse livro, Ócio Criativo, ele é um italiano, um filósofo que escreveu sobre diversos assuntos e principalmente sobre sistema de trabalho, não diria CLT, tá? Mas as formas de trabalho que iriam mudar do final dos anos 90 e para depois da virada do século. E realmente algumas coisas do que ele fala aqui no livro dele têm relevância com relação ao que os alunos da graduação da época iriam encontrar pela frente, e os dilemas e coisas, detalhes, né, de época que chamavam a atenção dele para escrever sobre o livro. A parte bacana desse livro também é que ele fala de um contexto histórico muito grande, muito amplo, e que mais do que falar do contexto histórico foi falar sobre o que é criatividade, e ele meio que não fala, tá? Você acha que, nossa, maneiro, vale a pena e tal. Eu acho que, como um livrinho para dormir, vale a pena, mas não mais que isso. Como sendo um livro técnico sobre criatividade, não vale tanto não. Esse foi uma surpresa. Tem uma série de referenciais aqui. O livro que eu li dele está impresso. Praticamente todos os livros dessa playlist estão impressos. Eu consegui de algum jeito. Em contrapartida, nem todos vão servir para o que eu queria, mas ajudaram. E esse daqui, Arte, Ciência da Criatividade, foi muito legal por algumas definições que ele passa, que vai falando sobre a atuação do sujeito criativo em relação ao que ele vai encontrar. Isso é bem bacana. E aí, acha que esses livros não merecem um joinha, não merecem aí um like no vídeo? Pô, cara, criatividade, uma das coisas que mais pedem no mundo hoje em dia, sujeitos criativos, processos cada vez mais criativos, soluções cada vez mais criativas, e você não vai dar ênfase nesse dedinho aí no like, pô, qual foi? Eu estudei pra caramba pra chegar nesse resultado, pra falar desses livros que vocês estão recebendo. Dá uma ajuda aí ao professor, né? Vamos lá, pô, estão recebendo de bandeja, ó. Livro maravilhoso. Caiu o like, falou? Livro de um brasileiro que escreveu na década de 80 sobre criatividade e principalmente o sujeito criativo. Esse livro aqui é muito legal, muito bom. Pequenininho, não tem nem 150 páginas. Achei por um acaso num sebo perto de onde eu moro. Pô, invenção do projeto. O que é projeto? Eu dei uma olhada e tal, e tava ali a criatividade aplicada e... interessante isso. E realmente ele fala aqui coisas bem bacanas. Cara, desde a década de 80 já tem coisas relacionadas à criatividade. O livro mais antigo que eu achei é da década de 40. Está em inglês, meio de 40 para 50, finalzinho de 50. Então é interessante ter essa referenciação. Mas esse cara daqui foi muito legal por conta de quando ele veio. É um brasileiro, é de Pernambuco. Vale a pena ficar de olho nele, porque produção nacional é sempre bem-vinda, né? Outra produção nacional, Faigo Strauer, apesar de ser estrangeira, ela morou durante muitos anos aqui no Brasil, fez trabalho de arte. Ela tem esse criatividade, processo de criação, e tem outro também que vai esbarrar um pouquinho no tema, e ela até fala bastante de criatividade, mas é só metade do livro, então não vejo como sendo muito relevante até o final, não. Eu li inteiro, ficou um cansaço só no final, mas a parte inicial dele ali, os 3, 4 primeiros capítulos, valeram pela forma como ela apresenta o conteúdo e o que é criatividade para ela. E isso daqui me ajudou bastante na definição de criatividade no trabalho do mestrado.
mestrado que está lá, tem ela e uma série de outros autores vão fazendo definições e que ajudam a chegar no resultado final. Um dos primeiros livros que eu li e descobri, achei que não era tão abrangente a quantidade de livros sobre criatividade, mas na prática é muito grande. Os livros que existem em português do Brasil, ou português de Portugal, que nesse caso aí eu consegui a versão portuguesa, tive que importar, mas consegui um super desconto, super frete baratinho, e veio aqui. Minha irmã que conseguiu para mim, eu peguei lá na casa dela, e aí que veio a descoberta de todo o conteúdo que existe de criatividade, e esse cara aí fala umas coisas bem legais. Tem uma série de historinhas que são divertidas para serem lidas. É um livro de cabeceira para ler no final do dia, tá um dia cansativo e tal, dá uma lida nele, um capítulo, meio capítulo ali, são capítulos curtos, rápido, leitura fácil, tranquilinha, e que ele fala uma série de exemplos do que as pessoas e situações ditas criativas tiveram que fazer para se tornar mais criativas. É um livro de história, né? Então não vai falar puramente de criatividade, mas dos quesitos que compõem os fatores que levam à criatividade na mente humana. Esse daqui também foi muito surpreendente. Aqui tem uma historinha que esse autor repete, e nesse caso foi uma surpresa ler duas vezes a mesma história em dois livros de duas épocas, de dois autores, de duas editoras, de dois continentes totalmente distintos. O mais engraçado desse livro é que o nome dele original é Faça o Cavalo Voar, May the Horse Fly, que não tem nada a ver com o nome em português. Mas o subtítulo dele é A História Secreta da Criatividade. E agora faz sentido o nome em português. Mas o nome original, May the Horse Fly. Faça os cavalos voar. Nada a ver com criatividade, mas é sobre criatividade. Vale a pena a leitura. Esse eu achei mais divertido que o anterior. Um dos primeiros livros também que eu li, eu tive aula com esse tal de Luiz Vidal Gomes, é um professor da UERJ, do Departamento de Design da UERJ, Escola Superior de Desenho Industrial. É um dos caras, junto com outras pessoas, um do Rio Grande do Sul, outra pessoa aqui do Rio de Janeiro, que também falam sobre criatividade, falam de projetação, design como processo de projetação, isso é bacana. Começam a funilar uma série de informações, cada um do seu jeito, mas na prática falam muito próximo um do outro. E esse foi um dos livros que mais me interessou na temática. Eu consegui esse PDF com o próprio autor, foi muito bacana, achei maravilhoso a possibilidade de ler o trabalho dele. Infelizmente não usei no meu trabalho final, mas me ajudou a entender um pouco mais do que a temática fala na prática. Um dos livros que mais me surpreendeu, que também foi um dos iniciais assim que eu li sobre criatividade, como livro de criatividade ele é até fraco, mas como um estudo de caso específico, ele é muito bom, porque fala da Brastemp, como está na capa, né? Fala do que os brasileiros dentro da Brastemp, que foi comprada pela Whirlpool Internacional, que é a dona da Brastemp, que a sede dela é nos Estados Unidos, se eu não estou errado, e a parte de fabricação dela é na China, porque é mais barato. E aí fala como é que a Brastemp teve que se adaptar e conseguiu criar um caso de destaque que foi lá para fora e serviu de modelo para fazer uma renovação e atualização, tanto dos processos de criação de produtos, quanto do processo de fabricação nas filiais estrangeiras. E foi um caso brasileiro, ou seja, como fator histórico da indústria brasileira, é fantástico estar aqui como menção honrosa. Não interessa qual seja o mestrado, todos eles vão dar trabalho, e foi uma frase até de um outro colega do mestrado que falou uma coisa muito interessante. Se não gostar de ler, se não tiver paciência para ler, esquece mestrado. Você não vai conseguir fazer. E por isso essa playlist de livros aqui que eu estou indicando, estou recomendando, estou falando sobre, esbarra, sim, muitas vezes nos livros que eu li para o mestrado. Mas são coisas, tipo assim, não tem muita gente que fala de livros, pelo menos não na área do design que eu conheço. E aí, funcionar dessa forma, eu acho que servir de referência, servir de base para a galera poder fazer outros vídeos cada vez mais recomendando outros livros, e sim, professores, alunos, graduandos, mestrandos, doutorandos, pô, faz aí, senta e faz, pô, não tem problema nenhum, pelo contrário, é muito melhor fazer quando você ainda está com a memória fresca dessas coisas, para poder fazer a devida recomendação, do que ficar falando, qual é o livro que eu procuro e tal. Bom, na prática, o livro tá aí, sabe? É sentar, buscar o nome na internet, buscar PDF no final desse nome, para chegar lá, resolver ler o livro, que a maioria hoje em dia está lendo em EPUB ou pelo tablet, que realmente é muito mais fácil de ler em tablet do que no manual, mas tem coisa que
Tipo assim, manual sempre vale a pena, né? O livro impresso é sempre uma coisinha bacana. Pegar o livro, tirar do saquinho plástico, cheirar as páginas novinhas, isso não tem preço. Fora que a gente pode também fazer anotações diversas no meio do livro, dependendo da situação, marcar a página, marcar o parágrafo. Tem uma série de vantagens que eu acho que vale a pena ficar de olho para fazer um bom estudo, né? Porque de vez em quando trabalhar num tablet aí ter que mudar de tela, joga pro teu tablet para fazer anotação e de vez em quando é meio difícil. Então fica aí o vídeo e até o próximo.